os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Amém? Graças a Deus, mais uma vez reunidos para falar sobre cura interior. Graças a Deus por isso. Nós já estamos umas 3 semanas, está soprando, Senhor. Já estamos há umas 3 semanas falando a respeito e eu tenho certeza que isso está fazendo um efeito grandioso. Por que eu estou falando que está fazendo um efeito grandioso? Pelo menos para mim. Se está me atingindo, eu tenho certeza que está mexendo mais alguém. Porque a gente muitas vezes pensa que a gente não está doente, mas a gente normalmente fica doente. Vou usar o que aconteceu, acabou de acontecer agora para ilustrar o que eu estou dizendo. Às vezes nós somos feridos por uma palavra, por um gesto, por uma ação, por uma atitude, e que não tem jeito de voltar atrás. Eu estava ali passando o hino, passando as estrofes do hino, o bispo cantar. De repente eu me enganei, eu voltei, ao invés de avançar. Ali no portão, deu para voltar. E quando a gente fala uma palavra que não tem como voltar? Quando a gente fala uma palavra, Alina, que a gente não consegue falar assim, ó, eu não queria falar, mas já falou. E quando a gente machuca alguém, e aí você percebe que machucou, e não tem como curar, somente as ações que seguirão é que vai amenizar aquela situação em que já passou. Isso nada mais, nada menos do que é uma ferida que fica por pouco tempo, muitas vezes, mas é sim uma ferida interna, uma ferida que machuca, uma ferida que às vezes passa rápido e às vezes demora muito. E isso acontece muitas vezes, a maioria das vezes, no nosso seio familiar. A nossa família, muitas vezes, os nossos irmãos, os nossos parentes, nossos entes queridos, muitas vezes são usados para machucar, para derrubar, para ferir, e até mesmo caluniar, humilhar. E quando você recebe uma injúria, irmãos, é terrível isso. É dolorido, é tão dolorido que eu vou contar aqui para os irmãos algo que passou comigo. Meu pai morou comigo 14 anos. E meu pai, antes de se tornar crente, ele já era um homem muito pesado nas palavras, era um homem que sempre desconfiava, um homem que não confiava nem na própria sombra dele, ele confiava na sombra nem desconfiando. Mas era um homem, ele era enérgico, porém, ele era muito honesto e sincero. E essas duas qualidades, sabe, é bom e é ruim sendo ponderada. Honestidade é uma coisa que não deve faltar para ninguém. Mas você ser duro e ser desconfiado é uma coisa que a gente não pode ter. Mesmo depois que ele passou a ser cristão, foi batizado, enfim, ele mudou algumas ações, algumas atitudes. Porém, os irmãos bem sabem que algumas atitudes não mudam, algumas amenizam e outras somem. Uma certa feita, ele, morando comigo, ele falou uma calúnia, ou seja, falou uma coisa, uma inverdade a meu respeito, e aquilo me machucou muito. Estou usando esse termo para ilustrar o que estou dizendo, porque aconteceu comigo. Eu não posso ficar contando as coisas dos outros. E aquilo que o meu pai falou me feriu de uma maneira tão grande, tão forte,
forte, tão pesado, que eu sempre fui muito cuidadoso e muito respeitoso. Nunca discutia, não queria discutir com meu pai, nunca levantei a palavra para ele, nunca quis fazer isso. E isso foi o que me causou uma tremenda dor no peito, que eu achei que eu ia ter um infarto na hora, porque eu me segurei, eu saí da onde eu estava, ele morava comigo no fundo da minha casa, eu saí da onde eu estava e fui para a minha sala chorar, e aquilo, eu sofri muito naquele momento. Passou a noite, e no dia seguinte eu fui falar com ele. Falei, pai, o senhor falou aquilo para mim, mas aquilo não é verdade. E ele aceitou. Enfim, houve as desculpas, foi resolvido. Agora, quando você não tem essa característica de ouvir alguém te caluniar, e no determinado momento que alguém te calunia, amados, o sangue sobe na cabeça, a sua cabeça parece que fica gigante, enorme, cresce, o sangue ferve, que você retruca. O sangue sobe com joia. Sobe. A gente fica numa maneira, num estado, Pedro, vocês devem ver o Pedro, Deus abençoe sua vida, viu? O sangue sobe, Pedro, para a cabeça da gente, e aquilo começa a fervilhar o corpo da gente de uma maneira que é uma calúnia. E aí é que vem a desgraça. Aí é que acontece a brecha para o inimigo selar uma vida, acabar com a família, acabar com o relacionamento. Acaba com o relacionamento. O mal entendido acaba com o relacionamento e é muitas vezes perpétuo. Muitas vezes a pessoa você fala assim, mas peraí, confiei tanto em você, você me fala uma calúnia dessa a meu respeito, e acaba. E depois, para criar novamente uma confiança, uma maneira de você achar que aquilo foi um equívoco, enfim, aí já foi, né? Aí você discute, você briga. Por isso que hoje em dia acontecem separações de muitos casais, acontecem muitas brigas entre casal, acontecem muitas brigas entre pai e filho, acontece muita tragédia. O que mais acontece hoje é essa diferença entre pais e filhos, que é mais acontece. Entre casais também. Mas existe uma diferença de opiniões em que o pai muitas vezes não sabe ouvir o filho, e muitas vezes a esposa não sabe ouvir o marido não sabe ouvir a esposa, e o filho não sabe ouvir o pai, e assim por diante, e aquilo não sabe ponderar, como eu fiz naquele dia, que eu passei muito mal, mas eu não respondi para o meu pai. Naquele momento, eu acho que foi uma luz, Deus me deu, acho não, tenho certeza, porque senão não estaria contando aqui. Talvez seria uma outra versão, talvez seria uma outra coisa que tivesse acontecido naquele momento, se eu tivesse deixado o meu eu falar. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, para que não fira a alma da gente, para que não fira os nossos relacionamentos, para que não fira o nosso sentimento interno, que é muito mais dolorido do que o sofrimento externo. Vamos tomar cuidado com isso, e vamos prestar atenção, porque quanto mais perto estamos das bênçãos que o Senhor nos prometeu, mais o diabo quer fazer algo para nos tirar desse caminho maravilhoso e glorioso. Amém? Como podemos manter íntegros os três elementos ao qual nós falamos de relacionamento, ao qual nós falamos de todas essas coisas, que é sobre corpo, alma e espírito? Esses três itens em que nós estamos dizendo estão relacionados à nossa cura interior. A cura interior, ao qual nós estamos falando há 3 semanas, e que os irmãos cada vez mais vão compreendendo, às vezes com poucas palavras, entendendo que a gente tem que mudar alguma coisa, alguma situação. Opa, peraí, o pastor falou aquilo lá, eu acho que eu posso alterar meu relacionamento por aqui, eu acho que eu posso agir de uma outra maneira aqui, e de repente você já está curado. Então, isso é tremendo, porque às vezes a gente fala uma coisa e não tem sentido naquela hora, que nem eu acabei de falar agora. Às vezes não tem muito sentido na hora, no momento, mas você pode passar por uma situação e falar assim, vou lembrar do que o pastor falou, daquilo que ele disse, daquele exemplo que ele falou. E aí é que está
que o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. E aí é que está a sua reserva de sabedoria e de entendimento para que você faça a coisa certa na hora certa. Não adianta fazer a coisa certa na hora errada, tem que fazer a coisa certa na hora certa. Amém? Como podemos manter íntegros os três elementos? Corpo, pelo sacrifício e pelo domínio próprio. Alma, pela renovação da nossa mente, pelo que se alguém está em Cristo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não precisa achar não, viu? Eu leio para os irmãos. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós lemos esse versículo várias vezes durante o nosso decorrer dos trabalhos, durante o decorrer da nossa vida cristã. Nós sempre estamos falando isso, mas presta atenção. A renovação da nossa mente está aqui no versículo 5 do 2 Coríntios. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez o quê? Novo. Novo. Isso. A gente precisa entender também o que é novo. O que é novo? O que a gente entende por novo? O que a gente entende por novo? O que é novo para os irmãos? É algo que você já teve? Não. É algo que está sendo refeito? Não. Se eu pego uma camisa minha, se eu pego uma calça e levo para a costureira e ela costura, deixa bonitinho do jeito que eu quero, ajeitadinha, ela vai ser nova? Não. Se você pega um vestido de noiva e reforma, por mais lindo que fique, não estou aqui falando do vestido de por mais lindo que fique, por mais adereços que ela coloque, por mais pérolas que ela ponha nesse vestido, por mais renda, pode-se falar assim, renda, deve ter algum outro termo, por mais adereços que ela coloque nesse vestido, o vestido de noiva não vai ser novo. A palavra de Deus está nos dizendo assim: se você quer ter uma renovação da mente, as coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. Tudo é novo. Esse momento é novo. As coisas que irão acontecer daqui para frente é tudo nova. Você não vai viver nada que ficou no passado. Ainda que você for viver alguma coisa que está no passado, não vai ser novo. Amanhã é um dia novo. Então, a palavra do Senhor, ainda que nós estejamos falando de um versículo muito conhecido, ele sempre vai ser novo. E aí que entra a cura da nossa alma. Porque Cristo na nossa vida, apesar de ele ter morrido há mais de 2013, 2014 anos, ele é novo a todo dia. Ele é novo a cada momento. Ele é novo a cada hora. Então a nossa alma precisa estar com esse versículo, sabe, presente cada vez mais e mais. Tudo se fez novo. Amém? Espírito, pelo novo nascimento. Aí tem um versículo que diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí tem um camarada chamado Nicodemos que falou assim: como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Como é que dá para nascer de novo, né, Marcos? O sujeito já está velho, como é que vai nascer de novo? Vai botar ele dentro do ventre da mãe de novo? Não dá para nascer, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos fala isso. Obviamente esse texto veio na nossa Bíblia e veio para que a gente engrandeça, porque ninguém pode ser colocado de volta de onde ele saiu. Mas aqui o texto é muito claro, que Jesus responde para ele. Na verdade, o texto é apenas elucidado para que tenha uma resposta de Jesus.
Porque ninguém jamais falaria um negócio desse, né? Por mais, vamos dizer, por mais que seja humilde, não conhecedor de nada, jamais alguém falaria um negócio desse. Mas ele está na nossa Bíblia justamente por quê? Para a resposta em que Jesus deu a ele, para que ele, Nicodemos, e nós saibamos como é o nascer de novo, como é você ter vida nova, como é acontecer de novo uma outra pessoa, sabe, ser outra pessoa. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí tem uma outra questão: nascer da água e do Espírito. Nascer. Muita gente não vai entender, né, que no fundo estão, pela uma palavra dessa, a pessoa vai nascer da água e do Espírito. Aí entra a sabedoria, né? Muita gente não sabe como é nascer de novo. Quando a gente é batizado, quando a gente passa pelas águas, quando a gente passa pelas águas, a gente é uma nova pessoa. Por isso que a gente é lavado, é transformado. Não é isso, Renato? Não é isso que acontece? Aí a pessoa começa a chorar, a derramar as lágrimas. Isso é tremendo para a vida. A pessoa nasce de novo, ela começa a enxergar. Os olhos dela parece que abrem como um novo mundo, ao qual estava diante dela e ela não enxergava. E o Espírito habita na vida da pessoa. E muitas coisas acontecem que a gente não vê. E muitas coisas acontecem que a gente vê. E a gente vê que é providência de Deus, que a gente vê que realmente a pessoa se tornou nova, que a pessoa realmente passou por uma mudança. E às vezes, irmãos, demora um pouco para acontecer isso. Não pensem os irmãos que batizou e mudou. Eu vou me batizar porque minha vida, eu vou me tornar uma outra pessoa, eu vou ser uma pessoa mais chique, eu vou falar melhor, eu vou ter mais dinheiro, eu vou conseguir pronunciar uma palavra melhor, eu vou, sei lá, não sei que sonho que passa pela cabeça de muitas pessoas. Então eu vou me batizar por causa disso. As pessoas vão gostar mais de mim, eu vou ter mais amigos. Não. Quantas pessoas vocês conhecem, e eu conheço muitas, que foram batizados, mas não receberam uma nova vida? Muitos, né? Irmã Elza, a senhora dos seus 30 anos ou mais, 30 e poucos mais anos de evangelho, eu tenho certeza que a senhora conhece muitas pessoas. Muitas pessoas, elas não recebem uma nova vida, não é transformada. Como acontece também, como muitas pessoas são transformadas, são limpas e se sujam de novo. Meu pai, voltando a meu pai, parece que meu pai, poxa, o meu pai demorou muito tempo para se batizar. Porque ele tinha na cabeça dele o seguinte: quando eu for crente, quando eu for para a igreja, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Ele falava sempre assim. Meu pai, quando se batizou, muita coisa mudou, mas muita coisa ficou por dentro. Mas graças a Deus a gente tem a certeza de que Ele estava. E eu conheço muita gente que se batizou e não está nos caminhos do Senhor por mera negligência. Não é falta de conhecimento, não. É negligência. Então por isso que eu falo, meus irmãos, às vezes, se você não foi tocado por Deus ainda, pelo Espírito de Deus, a pessoa se batizar, não insista nessa pessoa se batizar. Ela tem que receber o toque de Deus. Ela tem que sentir, falar assim: não, agora eu estou sentindo que é a hora.
falando para alguém, fale com cuidado, fale com carinho, fale com amor, fale com muito cuidado. Não insista para a pessoa assim, não, você tem que se batizar. Vai para a igreja, vamos batizar. Vamos batizar, você que você vai mudar a sua vida, não sei o que, vai transformar. Não. Tudo tem a sua hora. Para que a pessoa receba uma nova vida. Nova vida. Porque se fosse ao gosto da minha mãe, meu pai tinha se batizado quando ela foi batizada. Não é isso, Cida? As Cidas, né? Na verdade. Tudo tem um momento, Pedro. Você concorda comigo, Pedro? Amém. O apóstolo Pedro, concordando comigo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O vento sopra. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Alguém sabe de onde o vento sopra? Ninguém sabe. Tanto ele pode bater de um lado, quanto pode bater do outro. Muita gente a gente conhece que foi batizado no Espírito Santo, foi batizado em línguas estranhas. Eu conheço algumas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, falaram línguas estranhas fora da igreja. O Espírito age conforme ele quer. O vento sopra, assim como o vento sopra na nossa vida. Amém? Deixa o vento soprar na sua vida. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. A palavra de Deus é uma fonte terapêutica extraordinária. Que palavra bonita, terapêutica, extraordinária. Porque trabalha no íntimo do ser humano, trazendo cura para a alma. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos novamente falar devagar esse versículo. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Os irmãos sabem que é dois gumes, né? Sabe? Todos sabem que é espada de dois gumes? Todos sabem. Ela corta tanto de um lado quanto do outro. Então, tanto de um lado quanto do outro, ela corta. E penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que quer dizer esse versículo sobre a nossa alma? Porque quanto mais perto nós estamos da palavra de Deus, mais verdadeiros nós vamos ser, mais realistas vamos ser, e mais íntegros e verdadeiros nós vamos ser. E quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus em entendimento, a gente vai cada vez mais poder discernir as intenções do coração e não vamos falar besteira a todo momento. Eu abomino palavrão. Isso não é do tempo que eu sou evangélico, não. Do tempo que eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja com minha mãozinha dada com minha mãe, mas eu abomino. Eu acho que palavrão, os irmãos nem sabem o que eu estou dizendo. Palavrão, palavra torpe. E hoje em dia é tão comum. Então, meus filhos, eu pego no pé. E a juventude hoje em dia fala palavrão com uma facilidade tão grande, uma naturalidade tão grande, e isso me aborrece. Quando a gente tem amigos no mundo, lógico que tem. A gente só não tem amigo cristão, a gente tem amigo, você tem muitos amigos aí por aí afora, não tem, Marcos? E tem um monte. Gíria e palavrão é uma coisa que machuca o meu ser. E as coisas se tornaram tão naturais que o vocabulário acabou,
deixando a coisa até na mídia natural. Então a gente precisa, nós precisamos, estou falando de nós, não estou condenando as pessoas que falam dessa maneira. O que eu estou dizendo é que nós precisamos prestar atenção quando a gente fala, para que a gente não seja julgado pelas nossas ações, pelo nosso falar. Porque é por aí é que a gente percebe a verdadeira pessoa. E isso aqui, a língua, meu Deus, irmãos, deixa eu contar só um paralelo para os irmãos. Quarta-feira, foi quarta-feira passada, não, foi quinta. Quinta-feira passada, eu estava comendo um frango, aí estava comendo uma coxinha do frango, irmão, sabe aquele nervinho que fica na pontinha da coxinha? Aí eu fui mastigar aquela, dar uma mordida, mas fui dar uma mordidinha tão gosto que eu arranquei um pedaço da minha língua. Misericórdia! Alguém já mordeu a língua? Já mordeu? Mas vocês não morderam que nem eu mordi a língua na semana passada. Pergunta pro pessoal, arranquei um pedaço. Sabe o Evander Holyfield quando arrancou um pedaço? Ele não foi daquele tamanho não, mas foi um pedaço bom, viu? Irmãos, a língua é um negócio sério. E depois para falar? Você não consegue falar. Eu, graças a Deus, no momento, eu pude controlar as minhas ações, eu não falei nada que fosse. que deu aquele pregador que foi pregar, que eu já contei com os irmãos, que ele foi pregar e tomou um choque na boca e falou um tremendo palavrão. Eu pude me segurar e até me fez lembrar de um outro pastor que estava fazendo lá um negócio de serviço na casa dele, e deu uma martelada no dedo, o martelo pegou de chega assim. Ele falou, glória a Deus, tá lá. É duro você dar uma martelada e fazer alguma coisa, então glória a Deus. Mas a gente precisa, e é isso que eu estou dizendo aqui, ó. A gente precisa ter um cuidado muito grande, um zelo muito grande com as nossas ações, com a nossa boca, com a nossa alma, com as nossas intenções. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. A nossa alma se compõe de, olha só a nossa alma, do que ela é composta ali. Sentimento. Nossa alma é composta de quê? Sentimento, vontade, consciência e pensamento. Sentimento, vontade, consciência e pensamento. Se você sente alguma coisa, a sua vontade é fazer aquilo que você está sentindo. A sua vontade, você sente alguma coisa, não vai fazer a vontade. Só que existe uma coisa que existe uma consciência. A consciência muitas vezes não se deixa pecar. Não te deixa fazer algo que você estava querendo fazer naquele momento. Aí você se segura. Aí depois vem o pensamento, ou como eu fui abençoado nesse momento, ou não, ou como eu fui terrível nesse momento. Perdoa, Senhor, por eu ter feito isso. Não se esqueça disso. A nossa alma compõe de sentimento, vontade, consciência e pensamento. Nessas áreas somos feridos pela instrumentalidade de nossos seres humanos, ficando assim com a mente ferida e doente. Só vou terminar esse pedaço aqui. A família é uma das fontes que pode levar a pessoa a ter uma enfermidade na alma. Olha o que eu falei no começo aqui. A família é uma das fontes que pode levar a pessoa a ter uma enfermidade na alma. É a primeira a primeira agência socializadora do ser humano. É a espinha dorsal da estrutura da personalidade de qualquer indivíduo. Antes mesmo de nascer, a criança já recebe como herança a influência de seus pais. Olha só. E com o tempo, outras influências se acumularão com herança sociológica e psicológica e a espiritual. Isso significa que uma família pode transmitir coisas boas, ou uma pessoa tomando a sua personalidade estruturada. Como pode também acontecer o contrário, transferir coisas más e as pessoas adquirir personalidade desestruturada. Inegavelmente, tanto no aspecto genético como no espiritual, nós somos o reflexo de nossos parentes com as quais convivemos. Quando temos um lar desestruturado, com certeza enfrentaremos alguns problemas quando adultos. Isso é uma pura realidade. Existem exceções,
Sim, existem exceções. Existem exceções que a família, muitas vezes, da pessoa é uma pessoa ruim, ou seja, que é uma pessoa que é bandida, ou então que ela é caluniadora, ou então que ela maldiz as outras pessoas, que às vezes tem um ser ali naquele meio que ele muda a vida dele completamente. Mas que ele está propenso, aquela criança, aquele ser, aquela pessoa que vive naquele ambiente, a se tornar um caluniador, um mentiroso, um blasfemiador, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que tem as suas atitudes daquela maneira, daquele jeito. É simples, é natural. Ela fala naturalmente. E muda. Muda não, ela segue aquela linha de conduta que os pais ensinaram. E vai crescendo, daqui a pouco ela se torna um chefe de família, e que seu filho também vai. O que é isso? Hereditariedade. Se nós somos bons, os nossos filhos naturalmente eles vão puxar por esse lado. Pode descambar? Pode. Mas a tendência dele é seguir aquele caminho, é seguir aquela conduta. Aí vou usar mais uma vez. Quando uma vez eu fiquei nervoso com um dos meus filhos, fiquei nervoso mesmo. De ficar, eu não era pastor nessa época, não. Ou melhor, eu já era pastor, mas não tinha esse sentimento que eu tenho hoje diferente. Eu acho que eu já era pastor nessa época, não é? Já era. E eu fiquei tão irritado com meu filho mais velho, que foi jogar bola com os outros irmãos, né? Que na verdade estavam os irmãos jogando bola. E a hora que chegou em casa, meu caçulinha, a gente sempre tem um caçulinha, né? Aí meu filho ficou em casa quase chorando, falando assim, Renan, meu outro filho mais velho é um cavalo, né? Um portador de criança. Disse que deu um chute, uma bica dele, no termo certo, no jogo. E aquilo me deixou tão irado, Marcos, não irado, que eu fui para cima, primeiro começou a discussão, olha só como é que começou. Primeiro começou a discussão. Aí, e ele não responde nada, meus filhos não me respondem. E aí, em determinado momento, eu falei assim, agora que eu comecei a fazer isso comigo, fui para cima dele. O meu outro filho, que é gêmeo desse que tomou a pancada, entrou no meio assim e falou assim, pai, chorando. Pai, olha o que o senhor está fazendo, pai. Tudo que o senhor está ensinando para a gente, tudo que o senhor mostra para a gente, olha o que o senhor está fazendo, o senhor vai destruir. Olha o que acontece. Agora, volto a perguntar para os irmãos, e se eu criasse os meus filhos tudo naquele vamos ver, brigaiada para lá e brigaiada para cá, e até essa intervenção? Do menino que nem na igreja vai direto, mas que tem entendimento, porque a gente ensina. Vira e mexe, eu faço com os meus filhos e ensino, a gente conversa como família. Como que ele teria um conhecimento sobre lar familiar, seio familiar, se ele não convive com aquilo? Ele foi usado por Deus naquele momento para evitar o quê? Uma tragédia. Uma discórdia que já estava acontecendo. Então entenda que a nossa família, os nossos entes queridos que convivem com a gente no nosso lar, no nosso meio, eles têm uma tendência a seguir aquilo que fazemos, que falamos, do jeito que agimos. Amém? Não, eu estou avançando demais. Semana que vem nós vamos falar sobre portas que podem ser abertas, gerando doenças emocionais. A gente sempre ouve portas que podem ser abertas para a bênção, mas existem portas que podem ser abertas para deixar você doente, deixar eu doente, deixar você doente. E com certeza eu estaria hoje muito doente. Com certeza, se o meu filho não intervesse naquele momento, poderia ter acontecido sim uma tragédia, que uma ferida estaria internamente aqui. Porque uma tragédia para acontecer é passando segundos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude cada vez mais e mais. Esse tema, quando eu falei, Deus me tocou para falar sobre cura interior, eu não sabia, eu não tinha dimensão tão grande
grandeza tão maravilhosa para mim, e que para mim já está bastando. E eu acho que isso vai trazer um benefício muito grande para cada um de nós. Eu acho que isso, até o final desse trabalho, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Já está fazendo. Vai surgir muitas transformações. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Porque a gente fica falando. Alguém quer? Vamos cantar um hino para a gente poder tirar a oferta? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses temas que nós falamos, sobre isso? Não. Fátima, quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Não. Elza? Porque é tão importante. Digo para os irmãos, eu falei no início, até dessa campanha que nós estamos fazendo, os irmãos começarem a analisar, puxar no sentimento, ver o que pode de repente estar te incomodando. Porque às vezes tem coisas que podem estar te incomodando. E se tem algo que está te incomodando, nós vamos tirar isso da sua vida em nome de Jesus. Não é no nome do pastor, não é no nome do bispo, não. Em nome de Jesus vai te sair da sua vida e você vai ser curada. Vai ser restabelecida a sua cura e você vai receber aquilo que tanto Deus tem te prometido. Amém. Tanto Deus tem falado na sua vida. Amém? Vamos cantar o hino, pastor. Vamos tirar a oferta. Canta o hino para tirar a oferta. Eu avancei um pouco, mas estava gostoso. Eu estava sentindo tão bem falando com os irmãos. E é bom quando a gente se sente bem, né? Eu estava precisando. Não sei vocês, mas eu estava precisando. E quando a gente põe para fora, a gente se sente mais suave, mais leve. Estava conversando com a Evódia. Eu estava conversando com a Evódia que na sexta-feira passada nós tivemos um encerramento da campanha do bispo. A campanha que o bispo foi direcionado a fazer, uma campanha de restauração, ao qual o bispo foi usado para falar de Jó, ao qual foi maravilhoso. Mas no final da campanha, eu comecei a orar e eu olhei para todo mundo. Eu não parei de orar. Os irmãos perceberam? Quem estava aqui percebeu, né? E eu fiquei quase 30 minutos orando aí para 50 irmãos. E tinha determinado momento, como estava falando com a Evódia, que eu falei assim, vou passar o microfone igual bem, né? Mas o Espírito de Deus não me deixava passar, era eu mesmo que tinha que orar. Então, aquela imensa fila de corredor, aquela imensa fila dos irmãos, e a gente orando aqui foi maravilhoso. E isso é gratificante, porque a gente sentindo que Deus está operando sobre as nossas vidas, isso é tremendo. E depois eu me senti cansado, né? Mas graças a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino 484. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz por seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime amigo Jesus.
os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meu Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar minha vida Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meu Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. É piada, né? Vamos encerrar, irmãos, vamos para casa hoje, na certeza que o dever, não eu, mas todos nós, que a gente vai para casa com uma grata esperança, né? Cristo vai nos dar aquilo que é prometido. Amém? Vamos ir para frente, irmãos. Não esqueçam que no próximo domingo, a ceia do Senhor. Sexta campanha, Pastor Abraão. Pastor demais. Infelizmente, na sexta-feira, bispo, nessa primeira sexta-feira, não vou poder estar presente. Nas outras estaremos. Porque nessa sexta-feira, a minha esposa vai ter formação de grau. Jesus, Uma nova psicóloga. Amém. Uma coisa que realmente a gente fica grato ao Senhor pela determinação, porque estudar depois de um tempo que já é passado nas nossas vidas requer uma determinação, uma certeza, né? E não é fácil não é fácil, mas ela conseguiu e tem que valorizar isso, porque é maravilhoso quando a gente alcança os objetivos. Amém? Isso não só na vida profissional, mas na vida espiritual é mais ainda. Amém? Vamos orar, irmãos. Igor, vem aqui. Vem orar também. Deixa a água aí, depois você toma. Vem beber dessa água aqui, que é uma água muito boa. Salutar. Aliás, eu ouvi o Igor estava cantando na sexta-feira. Fala que esse menino tem uma voz tremenda, uma voz muito. É de família, né? Herança, né? É por isso que eu falo que, costumo dizer sempre, né? Que as coisas boas na família acabam acontecendo também, acaba acontecendo sempre, muita coisa boa. Então, ele estava ouvindo ele cantar na sexta-feira, ele tem uma voz muito boa, né? Vamos lá. Grandioso Deus que está no céu. Louvamos, Deus. Te louvo, Senhor, te agradeço. Senhor, que assim tem feito nas nossas vidas, ó Pai.
Oh, Pai de Obrigado, Senhor, amado, por falar no nosso íntimo, no nosso coração. Ó Senhor, amado, dirige as nossas ações, as nossas atitudes, ó Senhor. Não permita, Senhor, que falemos, que façamos algo que venha, Senhor, desagradar a tua ação, Senhor, sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui esteve, representando, Senhor, as famílias, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um no lugar, a cada um dos nossos filhos, Senhor, dos nossos entes queridos, ó Senhor. Nos colocamos na palma da tua mão, ó Senhor, porque sabemos, Senhor, que estarão protegidos, Senhor, sobre a tua unção. Ó, grande Deus, continua nos abençoando, nos usando. Ó Senhor, amado, cada vez mais sobre nós, ó Senhor, as tuas mãos. Que esta noite, Senhor, seja abençoada, Senhor. Que tenhamos sonhos maravilhosos, Senhor, sobre nós, ó Pai. E que no dia de amanhã, Senhor, teremos surpresa sobre nós, ó Pai. Nos dá, Senhor, cada vez mais renovo, atitude, Senhor, ação, Senhor, sobre nós, ó Pai. Nos dá unção, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá compreensão, ó Pai eterno, cada vez mais para podermos enfrentar, Senhor, essas ciladas do inimigo. Nós queremos já te agradecer, ó Senhor, porque Tu estás sobre nós, sobre cada um de nós, ó Pai. Continua nos abençoando, continua, Senhor, abençoando o nosso lar, os nossos familiares, Senhor amado, os nossos entes queridos, ó Senhor. Toma, Senhor, em Tuas mãos, nós te pedimos, ó Senhor. Guarda, Senhor, dos nossos leitores, Senhor. Esteja, Senhor, conosco, Senhor, não só agora, Senhor, mas para sempre, Senhor. Esteja, Senhor, conosco. É o que te pedimos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Faça assim com as mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos digam amém. Graças a Deus. Que prazer imenso em te rever.